O Senhor abençoe todos e todas hoje. Que Deus encha vocês de bênçãos. Que Deus ouça suas orações, os seus clamores, os seus lamentos. Que Deus leve em consideração o sofrimento de alguns, as tribulações que vocês tenham. E que hoje o nosso Deus, que nem sempre, fique conosco. Que Ele respalde e apoie. Que Ele ouça aquilo que nós estamos fazendo e dizendo para Ele. Que o nosso Deus possa dar sua mão poderosa e misericordiosa para todos vocês, em todos os lugares do mundo onde agora vocês conseguem assistir a transmissão conosco do ensinamento de hoje. O nosso Deus sabe o sacrifício, Ele sabe o esforço que cada um de nós fazemos para tentar agradar a Ele, para tentar fazer o melhor para Ele. E do mesmo jeito nós esperamos do Senhor aquilo, e eu sei que Ele vai nos abençoar, Ele também vai responder para as nossas petições. Então hoje, felizes e contentes, vocês podem se sentar, ficar confortáveis nas suas casas. Segundo os horários, tem pessoas que tem lugares onde talvez seja às 7 da manhã, às 8, em outros lugares é às 2 da manhã. Mas de qualquer forma, fiquem confortáveis, cada um na sua casa, do melhor jeito possível, para vocês conseguirem prestar atenção no ensinamento para fazer de todo o coração para Deus. Eu sei que alguns de vocês têm muitos inimigos na sua casa, na sua moradia, porque vocês moram com muitas pessoas que não querem saber de Deus, que não querem ouvir do Senhor, que ficam bravos porque você assiste os ensinamentos, mas seja sábio, seja prudente, tenta ouvir, assistir o ensinamento em secreto, num cantinho da sua casa, da sua moradia, do seu quarto. Seja prudente para não ofender aquelas pessoas que não gostam, que não querem saber das coisas de Deus. É muito triste saber dessas coisas, mas temos que ser realistas e também falar com eles de outras coisas. Eu falo pelos e-mails que eu recebo, onde as pessoas me contam as suas histórias. Algumas são muito tristes e eu oro para o Senhor e peço para Ele ter misericórdia de todos vocês. Eu também gostaria de falar que eu não consigo responder todos os e-mails, mas eu leio todos eles e peço para o Senhor ter misericórdia de vocês, pelos problemas que vocês estão passando, as dificuldades que vocês estão tendo. Então sejam muito prudentes e sábios e vamos esperar no Senhor, porque um dia Ele vai fazer o milagre. E hoje, antes de começar o nosso ensinamento, vamos cantar para o Senhor o hino 146, que chama Há muitos que vivem em obscuras trevas. Quer dizer, tem muitos que moram na ignorância, sem conhecer a Deus. Eles não conhecem a Deus e por causa disso eles às vezes viram inimigos de Deus sem conhecer Ele. Mas nós fazemos tudo possível para vocês seguirem em frente, não desmaiarem, porque Deus está conosco. E aquelas pessoas e parentes, amizades suas que não querem as coisas de Deus, não fica triste, peça para Deus te ajudar e acalmar eles. E não se esqueçam que o nosso Deus, Ele vive e para Ele a honra, a glória e o louvor. Então vamos cantar o hino 146. Vamos cantar para o Senhor com o nosso coração, com a nossa alma. Hay muchos que viven en densas tinieblas por falta del buen Salvador. Mas hoy mensajeros proclaman sus glorias y brilla doquier su fulgor. El reino ya viene, decir la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del Señor.
avanzan veloces las huestes celestes, avanzan con fe y valor, conquistando quiera en nombre de Cristo, pro Cristo es su gran clamor. El reino ya viene, decir la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del Señor. Con cantos y gritos y júbilo santo, a Cristo veremos allá. Le coronaremos cual Rey soberano, Él siempre nos gobernará. El reino ya viene, decid la historia, el reino del buen Redentor. Y todo el globo cubierto de gloria, la paz gozará del Senhor. A glória seja para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui no nosso encontro dos domingos, mas em outros países já é segunda-feira de manhã. E eu cumprimento todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, e graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E hoje nós vamos meditar no ensinamento. O ensinamento de hoje vai ser mais para as pessoas novas, para as pessoas recentes, aqueles que até agora estão começando a assistir os ensinamentos, porque vocês já conhecem esse assunto da vinda do Espírito Santo. Vocês já conhecem o assunto, vocês já conhecem a doutrina, mas é muito bonito quando nós conseguimos relembrar e ler novamente as promessas do Senhor. Relembrar e imaginar novamente quando o Senhor esteve na terra, como foi que Ele fez aquelas promessas maravilhosas do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. Se nós falamos da antiguidade, Deus falou pelos profetas, pela boca de Davi, pela boca dos cantores de Israel, pelo Isaías. O Senhor falou por todos eles ao respeito daquela promessa maravilhosa do Espírito Santo que ia vir no futuro, que ia chegar no futuro, que o Messias, o Salvador, chegaria no futuro. E além disso, todas as pessoas iam receber o Espírito Santo. E realmente aconteceu quando o Senhor Jesus ele veio na terra fazer o trabalho dele, cumprir com o ministério que Deus tinha dado para ele. Ele começou a pregar sobre o reino dos céus. O primeiro que pregou disso foi João, e ele falou: atrás de mim vem um que vai batizar vocês com fogo, com o Espírito Santo, falando do Messias, do Salvador, naquela época que era o Senhor Jesus que estava lá pregando. E João dava testemunho dele. Depois o Senhor também fez as suas promessas e falou: eu vou embora, mas não vou deixar vocês sozinhos, porque vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai estar com vocês para sempre até o Senhor vir nas nuvens pela sua igreja. E depois disso, na eternidade, depois da morte, não vamos mais precisar da orientação, da guia do Espírito Santo, porque vamos estar lá com Deus e vamos ter tudo junto com Ele. Glória ao Senhor. É isso no que eu acredito, é a minha fé, a minha esperança. Eu sou otimista falando disso, que nós vamos estar com o Senhor lá na eternidade. E vocês também, vocês vão lutar também contra as forças do inimigo para que vocês consigam chegar lá naquela meta, naquele objetivo formoso. Então vamos falar sobre a vinda do Espírito Santo. Então temos que lembrar de um verso, vamos lembrar de um verso aqui em João 14. No Evangelho de João 14. Vamos lembrar
da promessa do Senhor Jesus. No verso 16, o Senhor Jesus, ele falava aqui para o povo, ele fazia os ensinamentos dele sobre a doutrina e o reino dos céus, falava com o povo e falava com todos aqueles que ouviam, bons, maus, inimigos, aqueles que acreditavam, tinha tudo lá. E ele ensinava para eles, e aqui em João 14, no verso 16, ele fala no 15, se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Essa aqui é uma promessa muito formosa do Senhor, nós já conhecemos ela e lemos ela milhares de vezes, mas é muito bonito lembrar de novo e ler novamente o que o Senhor falou, para sentir o Senhor junto conosco, sentir que Deus e o Espírito Santo estão aí imediatamente chegando para chegar perto de nós, ficar próximos de nós, ficar ao nosso redor. E ele fala, e eu rogarei ao Pai na sua misericórdia, e vos darei outro Consolador para que esteja convosco para sempre. E no verso 17 fala, o Espírito da verdade, falando daquele Consolador, ele era o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, vós os que acreditaram em mim no Evangelho do Senhor. O Senhor falava, vocês já o conhecem, vocês já conhecem o Espírito Santo, porque habita convosco. Ele habita convosco, o Espírito Santo, ele está ao redor de vocês. E fala, e um dia ele vai estar dentro de vós, em vós. Um dia ele vai estar dentro de vocês. No momento, o Espírito Santo só estava ao redor deles naquela época. Fala, ele está convosco, vocês já conhecem ele, mas vai chegar um dia onde ele vai estar dentro de vocês, dentro dos seus corações. E isso aí é uma promessa muito formosa. E o Senhor aqui no verso 26 do próprio capítulo 14, fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Dessa manifestação do Espírito Santo, tem muitas pessoas que ignoram ela. Também tem muitas denominações cristãs, igrejas cristãs, que falam que na hora que você levantar a mão para aceitar Cristo como seu Salvador, você já tem o Espírito Santo. Isso aí é um erro, isso aí não é desse jeito. Porque a pessoa, talvez, nesse momento, ela decide e fala, tudo bem, eu aceito Cristo, mas você tem que seguir em frente, você tem que fazer mais coisa, você tem que procurar o Espírito Santo. Ele não chega fácil desse jeito, simples assim. A pessoa tem que fazer esforço. E como que nós vamos receber essa promessa maravilhosa do Espírito Santo? Com esforço, com sacrifício, indo na igreja, perseverando. Temos que continuar, temos que ler a Bíblia e procurar o que é bom fazer, o que não é bom fazer, como nós temos que viver a nossa vida perante Deus, o que eu tenho que fazer para mudar, para tirar o que é ruim da minha vida, e desse jeito virar digna de receber o Espírito Santo. E depois de eu ler, aprender e saber, eu preciso parar de ser bravo, eu preciso parar de ser orgulhoso, de adulterar, de fornicar. Eu preciso parar com esses pecados que não me deixam viver uma vida reta. Eu preciso abandonar isso aí. Senhor, me ajuda, porque eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero que me dês o espiritual. Eu quero mudar. Então, me ajuda para eu poder mudar, para eu tirar de mim a tendência pecaminosa, a vontade de pecar que tem no meu corpo. E desse jeito você vai me dar o seu Espírito Santo, porque essa aí é a sua promessa, que você ia embora, mas você ia enviar o Espírito Santo e ele ia ficar não só conosco, mas dentro de nós. E aí o Senhor fala, tudo bem,
você é um bom candidato para receber o meu Espírito Santo, porque você está se esforçando, você quer fazer a minha vontade. Então aí o Senhor começa a dar manifestações do Espírito Santo para você, e qualquer dia desses ele te batiza. Um dia que você menos esperar, quando você estiver louvando no meio da congregação, Deus vai te dar o Espírito Santo. Tem exceções, tem pessoas que receberam na sua casa o Espírito Santo, talvez fazendo a faxina, alguma coisa assim. Aconteceu já isso aí. Mas, em regra geral, é sempre na congregação. Nós ensinamos para as pessoas que é lá onde nós nos reunimos para orar e receber o Espírito Santo. Então o Senhor fala para você, tudo bem, como você já é um bom candidato, você está pronto, vou te batizar. E você tem que ter uma evidência, uma prova para saber que você recebeu o Espírito Santo, porque se você não tiver uma prova e alguém vir falar para mim, só de levantar a sua mão você já tem o Espírito Santo, eu não quero que um ser humano fale para mim se eu tenho ou não tenho as coisas de Deus. Eu não quero isso porque ele não tem o poder para saber o que eu tenho dentro de mim. Ninguém pode falar para você que você já recebeu o Espírito Santo só de levantar a sua mão e aceitar Cristo. Tem uma prova, e a prova é falar em outras línguas, falar em outro idioma. São línguas angelicais, espirituais. Não é um idioma que nós conhecemos, não é que alguém começa a falar em alemão e fala, eu recebi o Espírito Santo agora. Não. Ou alguém começar a falar em francês, em espanhol do nada, em qualquer idioma. Aí eles falam, eu recebi o Espírito Santo porque estou falando em espanhol. Não. Essas línguas são angelicais, elas vêm de Deus e quase ninguém consegue entender elas. E quando você começa a falar essas línguas diferentes, enquanto você está louvando o Senhor, você sente que a sua língua, ela meio que trava e você não consegue falar o seu idioma natural. Aí você percebe que o Espírito Santo está te batizando. E depois do batismo, com o sinal de você falar em outras línguas, vem os dons espirituais. Tem os dons de cura, de línguas, de profetizar, o dom de discernimento, de fazer milagres. Tem todos aqueles dons que vêm depois de você receber o Espírito Santo, porque foi isso que o Senhor Jesus falou aqui para nós. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. E de que jeito o Espírito Santo vai nos lembrar, vai nos ensinar todas as coisas, tudo o que tem que ser feito ou não tem que ser feito na nossa vida? Como que ele nos ensina? Se o Espírito Santo não se manifesta nas nossas vidas, nós não vamos saber. Se alguém fala para você, você já recebeu o Espírito Santo, mas você nunca falou em línguas, você nunca teve experiências espirituais, como que o Espírito Santo vai te ensinar? Não dá. E fala também que o Espírito Santo fará recordar toda a doutrina e tudo o que o Senhor Jesus falava para eles e ensinava para eles. De que jeito? Por meio das visões, dos sonhos, das profecias, por meio do dom da profecia. É desse jeito que o Espírito Santo se manifesta. Por meio da profecia, ele começa a falar para a pessoa aquilo que ela tem que fazer, aquilo que ela tem que deixar de fazer. Deus fala para ela como que ele vai abençoar ela, vai prometer muitas coisas para ela, fala para ela fazer muita coisa, não fazer. É a guia do Espírito Santo. Então aqui se cumpre aquilo que o Senhor falou, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo. Era muito importante nesse momento receber o Espírito Santo e eles estavam esperando receber. E o Senhor, ele falava para eles ficarem espertos, ficarem atentos, porque eles iam receber o Espírito Santo. Agora vamos para João 15. João 15, no verso 26, o Senhor Jesus fala para eles, porém, quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem do Pai eu vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho sobre mim. O Espírito Santo ia testificar, ia dar testemunho que o Senhor Jesus realmente era o Filho de Deus, tinha sido Deus e era o Salvador do mundo.
Era aquele rei que Deus ia enviar. Ele era aquele Messias, o Espírito Santo que ia testificar aquilo pela boca de muitos homens e mulheres, testificando. E onde quer que as pessoas, os discípulos, os apóstolos fossem pregar o evangelho em todos os lugares, em todas as regiões, naqueles países da Europa e da Ásia, o Espírito Santo estava junto com eles e falava pela profecia, porque tinham profetas naquela época, e falava para eles em visões, em sonhos, mostrava para eles, para muitos, que o Senhor Jesus era o verdadeiro. Ele era o enviado de Deus, era o Messias, o Salvador, aquele rei que Deus tinha falado tanto na antiguidade por meio dos profetas e nos Salmos por meio de Moisés também. É esse o testemunho que o Espírito Santo deu sobre o Senhor Jesus. Ele convenceu o mundo e convenceu todos que o nosso Senhor Jesus é a verdade, que ele é o verdadeiro, não tem outro. Não tem outra pessoa. As pessoas inventaram muitos nomes de pessoas e grandes profetas, que o profeta tal, o profeta fulano, aquele profeta que se levantou lá naquela região, e falam que ele é o Messias, mas é mentira, porque aqueles profetas morreram e ninguém deu testemunho deles. O Espírito Santo nunca falou deles, de muitos profetas, entre aspas, que se levantaram. O Espírito Santo sempre deu testemunho só do Senhor Jesus. Desde faz mais de 2000 anos que o Espírito Santo trabalha no globo terrestre, convencendo as pessoas que Jesus é o Rei, é o verdadeiro, o Messias, ele é o Salvador, ele é o sumo sacerdote, ele é o Rei, ele é o profeta que Deus falou pelo Moisés, que ele falou: depois de mim, Deus vai levantar um outro profeta. Profeta quando ele esteve na terra, mas o Senhor, além disso, é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso. E fala que o Espírito Santo dá testemunho, e isso é verdade. Vou ler o 26. Porém, quando vier o Consolador, a quem do Pai eu vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho sobre mim. E realmente, até hoje, o Espírito Santo dá testemunho do nosso Senhor Jesus. Por causa disso, nós seguimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seguimos ele porque é esse o ensinamento que Deus, o Pai, nos deixou por meio do Espírito Santo. E nós temos vivido experiências com o Espírito Santo. São muitos de nós que falamos outras línguas e idiomas celestiais e temos profecia, temos sonhos, visões, ainda mais dons espirituais, e temos o respaldo de Deus. E Deus nos testifica que ele nos escolheu para que nós levemos a sua palavra pelo mundo, para que muitas pessoas conheçam o caminho de Deus e não ficamos envergonhados. Nós ficamos aqui de pé, enfrentando a realidade, a verdade que nós estamos pregando. Bendito seja o nome do Senhor. Então, estamos lembrando a maravilhosa promessa do Senhor Jesus, que é real no dia de hoje. E agora no capítulo 16, no verso 7, o Senhor Jesus fala: mas eu vos digo a verdade, convém a vós que eu vá. Porque fala que os apóstolos ficaram muito tristes quando ele falou que ele ia embora. Eles ficaram muito tristes. E o Senhor fala: não, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, vai convencer eles, porque o Espírito Santo vai ficar do lado das pessoas, vai estar nos profetas, nos evangelistas, nos apóstolos, nos mestres, naquelas pessoas, nos pastores. O Espírito Santo vai estar lá com eles, testificando de Deus e dando testemunho da divindade, da deidade do nosso Senhor Jesus, que ele era Deus. Muitas coisas mais o Espírito Santo faz na terra também. E no verso 13 fala: porém, quando vier o Espírito da verdade, nós estamos aqui no capítulo 16, no verso 13.
Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele, o Espírito Santo, que vai guiar vocês a toda a verdade. Contudo, nós vemos milhares de religiões no mundo. Por quê? Porque muitas pessoas desviaram o seu coração pela ambição, pelo lucro, pelo dinheiro, pelas posições sociais que elas poderiam ter, por elas ter poder, por elas ter autoridade, por elas para elas conseguirem estar no governo, para elas receberem respeito social, elas viraram materialistas, ficaram cheias de ambição e começaram a pregar a palavra do Senhor como se fosse um negócio, como se fosse um comércio, mercadoria. E então o Senhor permitiu que tenham muitas correntes religiosas hoje, mas o Espírito Santo não está nelas, porque o Senhor nunca gostou das divisões, das coisas se dividirem, porque o Senhor sempre pregou a união do Espírito, a unidade, um só batismo, uma só fé, um só povo, uma só congregação, feita por pessoas de muitas nações, todas as nações, estando todos reunidos como congregação, unidos pelo Espírito Santo. É Ele que nos uniu a todos, como se nós fôssemos uma rede espiritual. O Senhor fez de nós isso aí, nos juntando todos, nos reunindo a todos. Então é essa a obra do Espírito Santo. É o que o Espírito Santo fala. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto tiver ouvido e vos fará saber as coisas que hão de vir. Como, por exemplo, nós temos aqui o livro de Apocalipse, que foi uma revelação que Deus deu para aquele apóstolo, profeta, evangelista, João, que foi discípulo do Senhor. João, ele era mestre, ele era tudo, e Deus deu essas revelações daquilo que ia vir no futuro. O Espírito Santo chegou em João, esteve com João, ensinou e guiou ele em visões sobre tudo que ia vir no futuro. Então, se cumpriu o que o Senhor Jesus falou aqui. E falará o Espírito Santo tudo quanto tiver ouvido e vos fará saber as coisas que hão de vir. E o Espírito Santo me glorificará. E isso é verdade, porque o Espírito Santo nos ensina, nos incentiva para louvar o Senhor, para glorificar Ele, para honrar Ele, para fazer a vontade dEle. Ele nos incentiva. Então, vocês percebem o importante e necessário que é ter o Espírito Santo e procurar Ele. E aqui nós vamos continuar em Lucas. Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós temos uma promessa do nosso Senhor Jesus antes dele subir aos céus. Antes dele subir aos céus, o Senhor fez uma promessa para todos os seus apóstolos, para todas as pessoas que estavam junto com ele naquele dia, e falou para eles no verso 49, Lucas 24, no verso 49. Fala: eis que eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. Sobre vós, fala: eis que eu enviarei sobre vós a promessa de meu Pai. E aquela promessa era o Espírito Santo, o Consolador. Mas permanecei vós na cidade de Jerusalém. Aí era a cidade física da Jerusalém. Permanecei vós na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. O Senhor fez essa sugestão para os apóstolos e falou para eles: fiquem dentro de Jerusalém até vocês receberem o Espírito Santo e até vocês serem revestidos do poder do Espírito de Deus. Então, em Atos 1, nós vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu depois de termos lido aquelas promessas que o Senhor Jesus fez para os seus apóstolos e para o povo que acreditou nele. Nós vamos ver aqui como que se cumpriu aquela palavra. Porque é isso que nós verdadeiramente temos que acreditar, aceitar, analisar e continuar em frente
acreditando em pessoas que elas falaram as coisas e aquelas coisas se cumpriram. Às vezes eu leio livros e eu vi muitos livros do profeta tal, do profeta fulano, o profeta João, o profeta X, o profeta tal que apareceu, que agora aquele profeta é melhor, maior do que Cristo e ele é o Salvador, as pessoas falam, aquele outro profeta que as pessoas falam dos seus profetas, mas acontece que aqueles profetas morreram e eles nunca mais se manifestaram, nunca mais voltaram. Por quê? Porque eles eram seres humanos e quando eles morreram, acabou o trabalho que eles fizeram na vida, seja bom ou mal. Mas não é desse jeito com o Senhor Jesus. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus que virou humano na terra por um tempo, por uns 33 anos, com as pessoas lá em Jerusalém, mas depois o Senhor voltou até a sua divindade, a sua deidade, ele voltou a ser quem ele foi sempre. Ele subiu e deixou o Espírito Santo e aquelas promessas se cumprem. Então, hoje, nós temos as experiências, temos as realidades, o cumprimento da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu acho que para nós faz falta nos entregarmos mais para Deus, ter mais santidade, mais perfeição com Deus, para Deus se manifestar mais conosco. Mas nós estamos lutando para chegar, para conseguir chegar naquela posição espiritual que Deus quer que nós possamos chegar. Para chegar naquela manifestação de Deus, nós estamos lutando e nos esforçando muito. E eu sei que vamos conseguir porque o Senhor prometeu. Então, estamos nessa luta. E o Senhor Jesus foi verdade. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E nós achamos a história verdadeira em Atos 1, que fala... Diz aqui, quem escreveu o livro dos Atos, a história nos conta que foi Lucas quem escreveu, e Lucas, ele era um médico. E ele juntou todas as informações, ele procurou todas as testemunhas, as pessoas em Jerusalém, para que contassem para ele o que aconteceu quando o Senhor Jesus esteve na terra. E as pessoas contavam as experiências para ele, aqueles que desfrutaram dos milagres, contavam para ele tudo que eles viveram com o Senhor. E aqui, Lucas fala que ele escreveu um livro para uma pessoa importante daquela época. Então, fala aqui no primeiro verso, no primeiro tratado, ó Teófilo, fiz menção de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fala aqui no primeiro tratado. Parece que o livro dos Atos era o segundo tratado que ele enviava para essa pessoa chamada Teófilo. Fala no verso 2, até o dia em que foi recebido acima, até o dia que o Senhor Jesus subiu aos céus e uma nuvem recebeu ele perante os olhos de umas 500 pessoas, diz a Bíblia. Depois de dar mandamentos, fala que o Senhor subiu depois dele ter dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de haver padecido, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis. Incontestáveis significa que não tinha dúvida, não restava dúvida de todas as provas que o Senhor mostrou depois dele ter ressuscitado. Quando ele se apresentou para os seus apóstolos e outras pessoas da época, eles não tiveram dúvida nenhuma, porque eles provaram que foi real, que o Senhor realmente tinha ressuscitado. Então diz aqui, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes a respeito do reino de Deus. Fala aqui que o Senhor esteve 40 dias após ele ter ressuscitado, depois dele ter sido crucificado na cruz do Calvário. Ele ressuscitou no domingo e ele esteve 40 dias com as pessoas, com os seus apóstolos, e estando reunidos, no verso 4... Estando reunidos com eles, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele, ouvistes de mim. Eles tinham que esperar a promessa, quer dizer, que eles fossem revestidos do poder do alto, que eles esperassem a vinda do Espírito Santo sobre eles. E fala aqui no verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, fala. Não muito depois destes dias. Então, como vocês podem perceber, tinha um processo para receber o Espírito Santo.
Não era tão simples quanto as pessoas hoje querem fazer parecer, que é muito simples, que é só você falar, eu acredito. E aí eles falam pra você, então você já tem o Espírito Santo, mas você não tem nada, na verdade. Então eu vou ler de novo o verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, agora vamos para Atos, capítulo 2. No livro dos Atos, no capítulo 2, no verso 1, fala que finalmente chegou o dia que os apóstolos estavam esperando. E não só eles, mas muitas pessoas, porque fala que tinha umas 120 pessoas numa casa no alto lá em Jerusalém. Eles estavam orando, os apóstolos, as mulheres, Maria, a mãe do Senhor, e também os irmãos do Senhor Jesus, os irmãos biológicos dele. Fala que naqueles dias eles estavam lá orando e procurando e esperando a vinda do Espírito Santo. E no verso 1 do capítulo 2 de Atos fala: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso que soprava, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Essa manifestação do Espírito Santo com eles foi muito forte, foi impetuosa. Teve um som muito alto, porque falou que veio um vento muito forte, eu acho que seria como um furacão. Soprava e encheu toda a casa onde estavam assentados. E no verso 3 fala: e lhes apareceram línguas como de fogo. Todos eles começaram a ver visões. E no meio daquelas visões, eles começaram a enxergar línguas. Línguas distribuídas como se fossem fogo, que pousavam sobre cada um deles. Aquelas línguas de fogo pousavam aqui, acima da cabeça de cada pessoa. E eles estavam vendo a manifestação de Deus. E no 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então eles aqui começaram a falar em muitos idiomas também. Nesse dia aqui em especial, o Senhor permitiu mesmo que eles falassem outras línguas, as línguas, os idiomas que as pessoas falavam naquela época, porque em Jerusalém tinha pessoas de muitas nações, cada um tinha o seu idioma, o seu dialeto, e eles falavam nos seus dialetos, e o Senhor, para fazer uma obra maravilhosa e evangelizadora, para testificar para todas aquelas pessoas que ele era Deus e que ele realmente tinha enviado o Senhor Jesus e que realmente era a manifestação do Espírito Santo. Então o Senhor permitiu, deixou eles falarem nas línguas, nos idiomas nativos, nas línguas humanas. Aí esse dia eles também falaram em línguas humanas. E no verso 5 fala: no 4 diz que todos eles estavam lá e o Espírito deixava eles falarem em outras línguas. E no 5 fala: estavam habitando em Jerusalém judeus, varões piedosos, procedentes de todas as nações debaixo de céu. Ao ocorrer este estrondo, ajuntou-se a multidão e ficaram desconcertados, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, como tinha muitos judeus de todas as nações também, que estavam em Jerusalém, quando houve aquele estrondo, todos eles ficaram curiosos para saber o que tinha acontecido naquela casa, e todas as pessoas foram correndo, imagino, para ver e ouvir o que tinha acontecido. E fala que eles ficaram tão confusos porque cada um ouvia falar os outros no seu próprio dialeto, no seu próprio idioma. Eles estavam atônitos, fala o verso 7, e se maravilhavam, dizendo: vede, não são galileus todos estes que estão falando? Então, como que eles conseguem falar em todos os idiomas se são pessoas galileias? Elas não sabem, elas não são formadas, elas não teriam que saber mais de um idioma, só o idioma nativo delas. Era a pergunta, era a surpresa deles. No 8 fala: e como, pois, os ouvimos falar cada um na língua em que somos nascidos?
tinha partos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia. Fala os que habitam na Mesopotâmia, na Judeia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia. Cada povo falava um idioma, tinha um dialeto próprio. Na Frígia e Panfilha, no Egito e nas regiões da Líbia, da África, próximas a Cirene. E romanos aqui residentes, tanto judeus como prosélitos. Fala aqui. Cretenses e árabes, ouvimos-los falar todos em nossas línguas as maravilhas de Deus. Deus se manifestando naquele momento, Deus mostrando com o poder dele que aquela pessoa que ele tinha enviado, chamado Jesus Cristo, o Nazareno, era o verdadeiro, era o Messias, era o Salvador, era o Rei perfeito, era o Rei que ia dar felicidade para as pessoas, porque ia reinar com a justiça. Era aquela pessoa que as pessoas tinham que acreditar nele, seguir ele, obedecer ele, ouvir ele. Ele era Deus, o próprio Deus. Com essa manifestação aqui, para essas pessoas, ele estava falando para eles, acreditem porque isso aqui é real, é verdade, e a verdade, Jesus é a verdade. E fala aqui, no 12, e estavam todos atônitos. E perplexos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isso? Mas outros, é claro, sempre o inimigo, ele tinha que estar lá no meio. O zombador, o tentador, Satanás, o diabo, ele tem muitos nomes. Fala que ele estava lá no meio dos corações de alguns que eram incrédulos e teimosos. Então fala, mas outros, zombando, diziam, estão embriagados, estão ébrios, estão bêbados, eles estão cheios de vinho. E é desse jeito como, quando essas coisas começaram a acontecer, depois de todos eles estarem, cada pessoa estava recebendo uma mensagem de Deus no seu idioma nativo, no seu idioma natural, na sua língua humana. Eles estavam pregando e os zombadores no meio. Então, quando Pedro viu a situação, ele viu que tinha que ter uma intervenção no meio. Mas antes de ver a intervenção de Pedro, vamos ler uma passagem na Bíblia onde o Senhor Jesus faz uma promessa para Pedro, muito linda, muito bonita. E se cumpriu nesse dia aqui de Pentecostes, mas primeiro vamos ler a promessa que o Senhor fez para Pedro, antes de ler a intervenção que ele fez. Em Mateus 16. Aqui em Mateus 16, no verso 19. Mateus 16, 19, o Senhor Jesus, ele fala para Pedro, mas é que o Senhor Jesus, ele fez uma pergunta para os apóstolos dele, aqui no verso 14, no verso 13. O Senhor fez uma pergunta para eles quando ele estava lá com eles e perguntou quem os homens dizem ser o Filho do Homem. O que as pessoas falam? Quem que é o Filho do Homem? Quem é ele? O que as pessoas falam? O Senhor ele já sabia, mas ele queria ouvir dos seus discípulos a opinião deles. E então eles disseram, uns acham que você é João Batista, outros falam que você é o profeta Elias, e outros que você é o profeta Jeremias, ou que você é algum dos outros profetas da antiguidade. E o Senhor disse para eles, e vós, os meus apóstolos, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, ele quis falar mais rápido a resposta e disse para o Senhor, tu és o Cristo. Tu és o rei, porque a palavra Cristo significa rei.
Então disse para ele: tu és o Cristo, tu és o Rei, o Filho do Deus vivo. Essa resposta que ele deu agradou muito o nosso Senhor Jesus. Ele gostou muito dessa resposta. Então ele disse: essa pessoa aqui merece um prêmio. Pedro merece um prêmio. Porque Deus revelou para Pedro quem que eu sou. E revelou para ele, e ele falou mesmo. Ele falou sem timidez. Então o Senhor deu um prêmio para Pedro. E no prêmio que ele deu para ele, no verso 19, falou para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, esse verso aqui, quando ele fala dar-te-ei as chaves do reino dos céus, eram umas chaves espirituais, elas eram simbólicas, eram espirituais, não tinha nada físico lá. O Senhor não deu para ele chaves físicas naquele momento, eram chaves espirituais, eram simbólicas. Para o que serve uma chave? Serve para abrir uma porta, para abrir uma fechadura. E lá o Senhor disse para ele: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, porque você vai abrir. Você vai abrir o reino dos céus. Você vai ser o primeiro. De que jeito? Ele não falou para ele de que jeito, mas agora nós vamos ler em Atos de que jeito aconteceu. E fala aqui: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Quer dizer, todo o trabalho que você fizer, aquilo que você pregar e ensinar, vai ser respaldado por Deus. As ordens que você der para as pessoas vão ser respaldadas por Deus. E se eles não te obedecerem, Deus vai castigar eles. E o que você falar, o que sair da sua boca vai ser respaldado por Deus. Se você falar para uma pessoa que está doente, levanta porque você já está curada, Deus vai te respaldar e essa pessoa vai se levantar porque ela vai estar curada. É isso que significa ligar e desligar. Se tiver alguém que estiver doente, com tribulações, com dor, com tristeza, e você falar para ela: levanta, se fortaleça, se sinta feliz e alegre, porque Deus tirou já todos os trabalhos, as tribulações, as dores que você tem, imediatamente acontece um milagre na vida daquela pessoa. É isso o que significa: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Quer dizer, Deus vai te respaldar, vai te apoiar, vai fazer aquilo que você falar e dizer. Se você falar: não façam tal coisa, aquilo não vai ser feito. Se você falar: aquela árvore não vai dar mais fruto, então Deus realmente vai respaldar a sua palavra e a árvore não vai ter mais fruto. O Senhor falou isso para Pedro naquele momento. Aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus, e aquilo que você desligar também será desligado, porque você falou. Se você falar para alguém: quero que você seja feliz, Deus vai fazer aquela pessoa feliz, porque Ele está desligando aquilo que Pedro desligou. Eram esses os dons maravilhosos que Deus prometeu para Pedro. E fala: tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E realmente vamos ver o que aconteceu com as chaves do reino dos céus que o Senhor Jesus deu para Pedro. Vamos voltar para Atos, no capítulo 2, no verso 14. Aí nós achamos a promessa cumprida das chaves do reino dos céus que o Senhor deu para Pedro. Então aqui nós estávamos na nossa história que tinham pessoas de muitas nações lá e todos estavam falando nos idiomas deles, estavam pregando uma mensagem de salvação, estavam falando do reino do Senhor para todas aquelas pessoas e eles estavam atônitos, maravilhados, e também tinha outros zombando e criticando também, falando que aquelas pessoas estavam bêbadas, que elas tinham ficado embriagadas e era por causa disso que elas estavam falando desse jeito. Quando Pedro viu aquilo, ele se levantou, pego pelo Espírito de Deus, e começou com aquelas chaves que o Senhor Jesus deu para ele a abrir o reino dos céus. Ele abriu a porta. Fala aqui, então Pedro, pondo-se em pé com os 11 apóstolos, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e prestai atenção às minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados, eles não estão bêbados, como vós supondes,
visto que ainda são 9 horas da manhã. Em espanhol aparece a hora terceira do dia, que significa 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí ele estava abrindo o reino dos céus com aquelas chaves que o Senhor Jesus tinha dado para ele, para Pedro. E o que foi aquilo? Que Pedro foi o primeiro no meio dos apóstolos que ficou em pé para pregar e dar o primeiro ensinamento, o primeiro discurso para todos os ouvintes, para abrir o reino dos céus, porque foi nesse momento que começou o reino dos céus. Começou a funcionar a igreja do nosso Senhor Jesus. Foi isso que significou dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Vou te dar poder, vou te dar dons, vou te usar, você vai fazer milagres no meu nome. É isso que chamamos ligar e desligar. E aqui Pedro, ele começou a pregar. E fala no verso 17. Pedro falou: é o que foi dito pelo profeta Joel na antiguidade. E acontecerá nos últimos dias, no futuro, disse Deus, que derramarei de meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os seres humanos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Aqueles que não acreditam, porque tem muitas pessoas, têm denominações cristãs, que não acreditam nas visões, e elas começam a falar isso aí é do diabo. Eles não acreditam nos sonhos também, e falam isso aí é do diabo. E se alguém receber o Espírito Santo e falar em outras línguas, falam que também é do diabo. Eles acham que tudo é do diabo, mas eles mesmos não têm nem de Deus nem do diabo. Eles não têm nada para conseguir argumentar, eles não têm nada. Mas ficam proibindo para as pessoas terem experiências com Deus, falando que é do diabo. E muitas vezes nós somos criticados o tempo inteiro pelos nossos inimigos, porque o diabo é quem faz os inimigos surgir. E o diabo, por meio deles, nos criticam e falam: é isso aí, essa igreja de adivinhação. Então a igreja deles é o quê? É a verdadeira? Deus fala com eles? Eles falam em línguas? Eles têm sonhos, têm visões, têm dons para fazer milagres e curas? É isso? Eles têm isso? Porque se eles tiverem, então tudo bem, mostra pra gente, porque aí nós falaremos: tudo bem, vocês realmente têm razão e nós somos adivinhação. É isso que eu quero que nós esclareçamos, que nós sejamos sábios, realistas, que consigamos entender, que consigamos pensar direito, que os nossos sentimentos não nos façam cegos, a inveja, a arrogância, o orgulho, ou só porque eu não tenho, então eu vou criticar aquele que tem. Não vamos fazer isso aí. Então aqui percebemos que Pedro, ele começa a pregar e falar que Deus, para os últimos dias, os últimos tempos, prometeu que ele daria sonhos e visões. E tem mais, tem pessoas que falam que isso aí é só para aquela época, que era só para o começo, que era só para aquela época. Então, Deus ficou sem poder agora, é isso? O poder de Deus esgotou a manifestação de Deus? Deus virou incapaz? Porque era só para aquela época, e depois o que aconteceu? Deus foi deitar? O que aconteceu? Ele deixou sozinho a humanidade, as pessoas? É aquela obra que ele começou a fazer lá com as chaves do reino dos céus. O que aconteceu com ela então? Porque se vocês falam que hoje não faz isso, mas Deus não é o mesmo ontem, hoje e amanhã, ele é o mesmo pelos séculos dos séculos, ele não muda. Ele não mudou e nunca vai mudar. Do mesmo jeito que ele, ontem, e milhares de anos atrás, ele castigou as pessoas por elas serem teimosas e desobedientes, hoje ele também castiga as pessoas por elas serem desobedientes e teimosas. Ontem, milhares de anos atrás, ele abençoou muitos que amaram ele e obedeceram ele com todas as suas forças. E hoje também abençoa todos aqueles que amam ele com todas as suas forças, porque ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. A manifestação dele nunca muda. O Espírito Santo nunca vai se cansar.
E as pessoas falam, que ele cansou e que ele só se manifestou naquela época. Claro que não. Eles que não sentem nada porque eles não têm nada, por eles serem materialistas. Como eles são só materialistas, procuram o dinheiro, a ambição para ter as melhores posições sociais e os melhores lugares e os melhores títulos. Como eles estão procurando aquilo, então Deus se afastou deles e não dá nada para eles. Aí eles ficam invejosos de outras pessoas terem o Espírito Santo e ficam falando, isso aí é só pro começo da igreja, hoje não tem mais. Eles estão se enganando. Eles estão se auto-enganando naquilo que eles estão pregando. Eles estão caindo no próprio buraco deles. Eles não estão conseguindo sair do buraco que eles mesmos criaram. Eles estão caindo lá, porque eles não querem aceitar. E eles também não querem receber as coisas verdadeiras de Deus, porque é melhor, é mais legal ter as coisas do mundo, ter as coisas materiais, as riquezas, antes do que ter realmente a Deus no coração e fazer o que é bom e justo na vida. Isso aí faz uma grande diferença. Então, temos as pessoas invejosas contra nós. Mas Deus hoje, depois de milhares de anos do Senhor prometer, depois do Senhor Jesus ir embora, enviar o Espírito Santo, e já que se passaram mais de 2000 anos e um pouquinho mais de tempo, nós hoje conseguimos desfrutar do Espírito Santo. Nós estamos desfrutando de falar em línguas angelicais. Nós conseguimos ter os dons espirituais e desfrutar deles. Então Deus é o mesmo, Ele não mudou, não foi só para aquela época. Deus hoje se manifesta também, mas Deus quer se manifestar para pessoas que realmente amem Ele, que não sejam ambiciosos, não tenham ambição, não sejam materialistas, que não queiram só ficar nos primeiros lugares, mas que procurem a Deus de todo o coração. Então, nós estamos lendo aqui a primeira mensagem, o primeiro sermão, o discurso de Pedro, no momento que ele abriu o reino dos céus com as chaves espirituais que o Senhor Jesus deu para ele. E fala, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, mas não era fisicamente. É que ele teve que escolher um outro povo, povos de outras nações chamados os gentios, para continuar com a sua igreja, com a sua obra, porque ele veio para os que eram seus, para os do seu povo, mas eles não receberam ele. E eles eram um sol, eles brilhavam como o sol e a lua, como aqueles astros importantes no mundo, porque tinha um povo chamado Israel, os judeus, que eram guiados e abençoados por Deus, eram os mimados de Deus. Era a fama que eles tinham pelo mundo todo. Por causa disso, ele comparava eles com o sol e a lua como uma coisa tão importante. Mas aqui o Senhor, na profecia dele, ele disse que aquele sol e aquela lua não iam mais brilhar, nem iam trabalhar mais para ele. E aconteceu realmente isso. Hoje, brilha o Espírito Santo nos corações dos homens e mulheres de qualquer lugar do mundo que procurem a Deus e amem a Deus verdadeiramente. Aqui fala, o sol se converterá em trevas, falando daquilo que aconteceu com o povo de Israel, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aquele dia grande e glorioso do Senhor é a vinda nas nuvens do Senhor para recolher a sua igreja. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Desse verso aqui, muitas religiões e denominações surgiram desse verso aqui. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E realmente mas não é só falar Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, eu acredito em Ti, Senhor, eu acredito mesmo. Eu acredito em Cristo, eu sou cristão, né? Eu leio a Bíblia, eu sou cristão mesmo. Eu acredito em Deus. Mas você faz as obras de Deus? Mas você cumpre com os mandamentos de Deus? Não, né? Você só acredita em Deus, simplesmente só isso. E acredita em Cristo, mas você continua vivendo a sua vida e você curte os prazeres do mundo. Você curte mesmo os prazeres do mundo. Você gosta de fazer as pessoas sofrerem, machucar elas. Mas você acredita em Deus e em Cristo, não é? Só porque a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para que esse verso aqui possa se cumprir, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, significa aceitar
Nesse momento, ele falava aqui para esse povo judeu incrédulo daquela época que não queria acreditar em Cristo, eles não queriam aceitar Cristo. Então fala, aquele que invocar o nome do Senhor de Cristo será salvo, porque aí ia começar o caminho deles para a vida eterna, acreditando em Cristo, aceitando o Senhor Jesus. Ele falava aqui para os judeus. Então, é lógico que os gentios também, um dia eles teriam que acreditar em Cristo, mas eles eram idólatras, eles acreditavam em outros deuses, não acreditavam no Pai Celestial que fez o universo. Aí, com eles é um outro jeito também de falar para eles acreditarem e fazerem a vontade do Senhor, mas nesse momento aqui, o apóstolo falava para os próprios judeus que estavam ouvindo ele no momento e falava, vocês têm que aceitar Cristo, porque vocês não querem aceitar ele como Filho de Deus, o Messias, vocês ainda estão esperando um outro Messias chegar, um outro Messias, um homem de uma família rica vir. Vocês estão esperando um homem aristocrático chegar, vocês estão esperando um rei desse jeito, não é? Porque os profetas falavam que é um rei perfeito, mas é que o melhor era Cristo, ele já veio. Acreditem nele, e se vocês acreditarem, vão ter a vida eterna. Por quê? Porque no momento que vocês acreditarem, vai começar um processo dentro de vocês, e vai vir o Espírito Santo, depois vem os dons espirituais, depois vem a mudança da sua vida, vocês pararem de pecar, viverem uma vida santa, terem um coração limpo, puro, mãos puras que não façam nada de errado, agradando a Deus. É esse o processo para todo aquele que invocar o nome do Senhor ser salvo. Isso aí é um processo e tem que cumprir com todo esse processo e chegar no objetivo, que é o dia da sua morte, para conseguir falar, eu sou salvo mesmo, porque eu cheguei na meta, no objetivo, fazendo a vontade de Deus e cumprindo os mandamentos dele. Então, esse verso aqui não é tão simples quanto as pessoas leem, que falam, só invocar o nome do Senhor você já é salvo. Claro que não, porque eu conheço muitas pessoas que elas são homicidas, são criminosos. Nós vemos no jornal as pessoas que elas matam só porque elas querem matar e estupram e fazem coisas horríveis na humanidade. E eles acreditam em Deus. Se você perguntar para eles, eles acreditam em Deus, mas eles estão fazendo a vontade de Deus? Eles vão para a vida eterna? Claro que não. Se eles continuarem fazendo aquelas coisas ruins, eles só vão chegar na condenação. Então, esse verso aqui tem um processo para ele ser cumprido, para verdadeiramente aquele que invocar o Senhor ser salvo. Vocês têm que cumprir os mandamentos do Senhor e a palavra dele e viver uma vida santa. Depois disso, Pedro continuou pregando e fala, varões israelitas, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus fez por meio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A este, Jesus, que foi entregue pelo determinado conselho e prévio conhecimento de Deus, vós o prendestes e matastes por mãos de iníquos, porque entregaram ele aos soldados romanos para que eles matassem ele e crucificassem ele. Foi isso que vocês fizeram com Cristo, aquele que Deus tinha enviado, Jesus, o Messias. Foi esse o recebimento que vocês deram para o Messias? Ao qual, no verso 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porquanto era impossível que fosse retido por ela pela morte. Era impossível que a morte retivesse o Senhor. Fala, porque Davi disse do Messias, dele, num salmo, via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso alegrou-se meu coração e minha língua exultou, e ainda minha carne repousará em esperança. Porque não deixarás minha alma no Hades. Aqui fala daquela profecia que Davi deu sobre o nosso Senhor Jesus, porque aqui falava o Senhor Jesus pela boca do Davi. E aí ele fala, Pai, eu sei que não vais deixar minha alma no Hades, no sepulcro, no inferno, não vais deixar ela lá, nem permitirás que teu santo veja corrupção. O Hades é o sepulcro, é o cemitério. Não permitirás que teu santo veja corrupção, que a minha alma fique lá. Porque o corpo começa a se decompor e ele vira pó.
Então fala, fizeste-me conhecer os caminhos da vida. O Senhor fala para o Pai como se ele fosse um ser humano. Aquela parte humana que Deus deu para ele é essa parte humana que se apresentou diante de Deus nessa oração aqui. Fala, fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria em tua presença. Então Pedro, depois dele citar esses salmos, ele fala para os ouvintes, varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente ao respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas Davi, sendo profeta e sabendo que Deus lhe prometera com juramento que de sua descendência, segundo a carne, iria surgir o Cristo, para que sentasse sobre o seu trono, aqui Pedro convence os judeus, ele estava convencendo eles que o Senhor tinha vindo da linhagem de Davi. E no 31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades. Fala aqui que Davi, na profecia dele, falou da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Quando ele disse que a sua alma não fosse deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. O seu corpo, e no 32, ele continua tentando convencer eles e fala, a este Jesus ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas. Assim que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Essa experiência que vocês estão vivendo nesse momento é a promessa que o Pai disse que ele ia enviar o Espírito Santo. E o Senhor Jesus foi quem nos prometeu aquilo, quem nos deu aquela promessa maravilhosa e prometeu enviar a bênção do Espírito Santo. Desse jeito, Pedro falava no seu discurso, tentando convencer aquele povo que estava ouvindo ele. E no verso 34 fala, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo disse o Senhor ao meu Senhor. Fala que Davi, ele não subiu aos céus, mas ele, na profecia dele, disse o Senhor ao meu Senhor. O que o Davi estava vendo? Ele estava vendo uma visão naquela época. Ele viu uma visão e ele viu o Senhor Jesus que estava falando com o Pai. E é por causa disso que fala, disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Pai Celestial ao meu Senhor Jesus. Assenta-te à minha destra, ao meu lado direito, assenta-te, até que eu ponha teus inimigos, aqueles que não acreditaram nele. Aqueles que não acreditam nele são os inimigos dele. E fala aqui, eu vou colocar eles por estrado de teus pés. Eles vão ser humilhados e vão ser colocados no chão como um estrado para os pés do Senhor. Os inimigos, aqueles que não acreditaram nele, que não acreditam nem vão acreditar no Senhor Jesus. O nosso Deus vai colocar eles como estrado dos pés do Senhor. E fala ainda, saiba, pois, com plena segurança toda a casa de Israel, que é este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória seja para o nosso Deus. E ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E Pedro falou para eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. É o primeiro passo. O primeiro passo é se arrepender. Arrependei-vos do quê? Vocês mataram o Senhor Jesus.
Se arrependam disso aí, peçam perdão para Deus por vocês terem matado o Senhor da glória. E peçam perdão para Deus porque vocês foram incrédulos o tempo inteiro. Vocês não aceitaram Ele, rejeitaram Ele. É disso que vocês têm que se arrepender. Dizer para o Senhor, nos perdoa. O Senhor Jesus esteve no meio de nós na terra e não acreditamos nele, não honramos ele, não demos para ele a glória que ele merecia. Nós não acreditamos nele e fizemos ele sofrer, blasfemamos contra ele, machucamos ele muito e no final levamos ele para a cruz do Calvário. Nos perdoa, Senhor. Era esse o arrependimento que o apóstolo falava para eles terem. Falava, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado, quer dizer, vocês têm que se batizar. E vocês sabem que João, ele esteve batizando no Jordão, e o Senhor Jesus, os seus discípulos também batizaram, e agora vocês têm que batizar, porque vocês estão perguntando para mim o que vamos fazer para ter a vida eterna. E fala, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês vão receber. Vocês percebem que mesmo eles se arrependendo e acreditando, mas eles tinham que se arrepender. Agora que eles estavam acreditando, e mesmo que eles fossem batizados, ainda faltava eles receberem o Espírito Santo. Então percebemos que não é tão simples assim, só falar eu acredito e o Espírito Santo vai chegar em nós. Não é desse jeito. Fala, recebereis o dom do Espírito Santo, porque para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É aquela promessa divina de aceitar Cristo, se batizar no nome do Senhor Jesus e depois receber o Espírito Santo. E no 40, e com muitas outras palavras testificava solenemente o apóstolo Paulo isso e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa, salvai-vos, se afastem deles. Olhem que essa geração perversa levou o Senhor até a cruz do Calvário. Vocês sejam mais sábios do que eles, aceitem, sejam humildes, simples, aceitem o Senhor, acreditem nele, confiem nele, comecem a seguir os passos dele. No 41, assim que receberam bem a sua palavra, foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Bendito seja o nome do Senhor. Nós percebemos aqui o fruto, ou os frutos, que naquele dia Pedro conseguiu com aquela grande bênção ou prêmio que o Senhor deu, dando para ele as chaves dos céus. E o jeito sábio, inteligente, como Pedro, ele deu o discurso dele perante aqueles judeus de diferentes cidades, de diferentes lugares. E eles acabaram se convertendo para Deus. Fala que 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Glória ao Senhor. Mas primeiro teve a promessa. E falaram, se arrependam, continuem em frente, se batizem e depois vem o batismo com o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo. E foi muito formosa a vinda do Espírito Santo. Mas a vinda do Espírito Santo não ficou só lá. Ele continuou. O Senhor continuou trabalhando. E o Espírito Santo continua trabalhando no globo terrestre, nos corações de alguns homens e mulheres que esperam em Deus e desejam fazer a vontade dele, cumprir os mandamentos de Deus, que significa não pecar. E com a ajuda de Deus, vamos conseguir alcançar esses objetivos, atingir esses objetivos. Com a ajuda de Deus, vamos conseguir chegar na vida eterna e viver com Ele. Que o meu Deus abençoe vocês grandemente. E Deus fique com vocês e abençoe vocês. Deus fique olhando para vocês com olhos de misericórdia. Vamos orar por nosso Deus. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por la meditación de esta palabra, de esta historia maravillosa, pero no es tanto historia, porque hoy en día también
tú la revives con nosotros. Nosotros vivimos estas experiencias maravillosas, Señor. Vivimos las experiencias con el Espíritu Santo. Vivimos esas experiencias de los sueños, de las visiones, de la profecía, los dones espirituales cuando se imponen manos y el Señor sana, tú sanas a la gente, tú los libertas, tú haces prodigios, milagros y señales. Vivimos hoy en día estas maravillosas experiencias con el Espíritu Santo cuando tú nos respaldas en muchas cosas en la vida. Por lo menos estás respaldando esta iglesia, esta congregación, la respaldas, mi Señor. Y el Espíritu Santo es el que está gobernando nuestras vidas, nuestros corazones, gobernándonos a todos, porque de lo contrario no podríamos tener la unidad del Espíritu, no podríamos ser uno solo, sino que cada uno de nosotros seríamos una congregación aparte, una denominación aparte, una iglesia aparte. ¿Qué seríamos, Señor, sin ti? Como muchos que vemos que dicen que son iglesias o que son denominaciones o congregaciones, pero tú no te manifiestas, Señor, porque les hace falta lo principal. Les hace falta la humildad, la sencillez y reconocer que tú eres el Dios, que eres el único por el cual vivimos y hacemos las cosas, porque nosotros no tenemos ningún poder para poder sostener a la gente, convencer a la gente. Eres tú solamente con el poder de tu Espíritu Santo quien convence a la gente, con los milagros, señales y prodigios, con la manifestación de tu Espíritu, los dones, con la felicidad y la paz que das a cada corazón, a cada alma, a cada vida, con la solución de problemas y dificultades, con todas aquellas alegrías, con todas aquellas cargas que tú quitas de nosotros. Todas estas manifestaciones son las pruebas indubitables que nosotros tenemos de tu existencia y de saber que tú nos estás mirando con ojos de misericordia y que estás agradado de nosotros. Y que tú quieres que nosotros sigamos adelante, que seamos valientes y que nos esforcemos para poder cumplir con ese trabajo que tú nos has asignado. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos, te damos la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Tuyo es el reino, la gloria, el poder. Que todos te alaben, que todos te glorifiquen, que todos te ensalcen, Señor, porque tú eres digno, mi Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Y en medio, Señor, de clamarte y de pedirte misericordia, extiende tu mano sobre las personas enfermas, enfermedades físicas y psíquicas, Señor, tú lo sabes. Mira a todos aquellos que escriben, que tienen sufrimientos, dolores, tristeza, lágrimas en sus ojos, por todos los problemas que sufren, que viven, Señor. Ten misericordia de todos, grandes y pequeños, mi Señor. Escucha las oraciones y el clamor. Gracias, Padre mío. Bendice a todos, liberta a todos, mi Señor. Bendice, guarda y protege a los niños, aquellos niños que están conociendo tus caminos también. Llévalos de la mano, mi Padre. Gracias, eterno Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Amén. La honra y la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro número 11, que chama Eu Quero Mais de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Sim,
agradecemos o nosso Deus, nós queremos muito do nosso Deus. Muito obrigados, meus queridos irmãos, os espectadores. Amo vocês com todo o meu coração. Mando muitos abraços e beijos para todos vocês e para as crianças especialmente. Obrigada.